Boa tarde a todos. Nos projetos vamos falar sobre saberes de grande importância, saberes colocados em prática. A nossa equipe ela é composta pelos seguintes integrantes. Sou eu, Antônio Marcos Davanzo, Edson Carvalho Moraes, Flávio Júnior Machado, Jean Vinícius Machado, Sebastião Ananias Pereira. Durante o nosso projeto, nós tivemos a orientação do professor Alessandro Alves Ferreira e também da professora Débora Alvarenga. Nós somos alunos do curso de Matemática e de Física e lecionamos no terceiro período. Alguns tópicos do nosso projeto que vamos apresentar aqui, dentre eles temos o resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. Bem, fala um pouquinho do resumo. Esse trabalho, nós demos a ênfase ao livro de Pedagogia da Autonomia do grande professor, do pensador Paulo Freire. Para a realização também desse trabalho, nós fizemos entrevistas com vários outros professores e correlacionados. Introdução, formação do professor. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como seria? De acordo com Paulo Freire, o professor ele teria que chegar na sala, passa o material ali, a teoria, a prática, o aluno copia e tal, tem os exercícios, ele vai sanar todas as dúvidas. O aluno, se caso ele está com dúvida, não custa nada o professor chegar até ele, perguntar o que está vendo, talvez tenha um problema familiar, algum distúrbio no aluno, que aquilo ali pode estar acarretando ele não aprender aquela matéria. Com o professor chegando até ele ou fazendo um grupo de estudos, isso irá ajudar os demais da sala também. E tem que pensar que aquele aluno ali que está aprendendo aquilo, ele pode mudar no futuro. Por quê? Ele aprendendo, ele passa de acordo com como seria uma corrente, vai passando ali para frente até chegar lá em cima no patamar. Quando chegar ali, a mudança no futuro pode ser óbvia. Isso deveria ser o jeito maneiro certo de agir. Só que o problema é que tem alguns professores que até hoje ainda tem um método diferente. Não um método que Paulo Freire não adota, que seria qual esse método? Esse método é aquele método de chegar, colocar a matéria no quadro, sendo na prática, na teoria, desculpa, coloca na teoria ali, coloca os exercícios, explica como é. Os alunos têm dúvida, mas parece que ele passa por cima daquela matéria para não explicar. Infelizmente ainda há alguns educadores desse jeito. O processo da prática educativa, ele se dá através do ensaio do ensino fundamental e do ensino médio. Para isso, é necessária a prática educativa, de modo que possa levar o educador a conscientizar, usando a melhoria na educação. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho de desenvolvimento do nosso trabalho. Nós vamos falar agora sobre os tipos de saberes colocados em prática, que é ensinar exige querer bem aos educandos, ensinar exige apreensão da realidade, exige rigorosidade metódica, convicção de que mudar é possível e alegria e esperança. Bem, eu vou começar aqui falando pelo último, que eu acho que a ordem aqui não altera o fator. Então eu vou começar pelo último já de uma vez, que é alegria e esperança. Imagine você chegar numa sala, como eu estava dizendo, o professor, cara fechado mesmo, aquele professor que entra, ele nem dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o aluno. Ele chega, já coloca a data de hoje ali no quadro, já começa a passar a matéria, o aluno está vendo que, vamos dizer assim, o professor vai estar desinteressado em passar aquilo ali. E o professor tem que pensar que, tipo, você dando aula não é um trabalho, você está fazendo mais que um trabalho, um emprego seu. O que você está fazendo? Você está passando informações para pessoas que estão à procura daquilo ali pode melhorar muito. Não só para você também, para essa, você pode interagir, você vai aprender com isso também. E o professor tem que ter esperança de que tudo que ele está passando ali, o que pode acontecer? Tudo que ele está passando, o aluno, se ele estiver pegando ali 1, 2, 3, 10% daquilo, nem que ele não consiga interagir com 100%, ele vai conseguir jogar aquilo ali para frente, na família, nos amigos, na comunidade. Isso daí pode acarretar um mundo melhor, um desenvolvimento melhor para o mundo mais à frente. Eu vou passar a palavra para o meu colega Sebastião,
Ele vai falar também sobre os tipos agora. Vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sebastião. Bom, vamos dar sequência aqui ao que nosso amigo cantor Marcos falou, a respeito do nosso trabalho que nós desenvolvemos, tá? Através das nossas entrevistas, enfim. Essas entrevistas foram feitas com professores tanto do ensino público quanto do ensino privado, ok? Com relação a esse saber aqui, que ensinar exige querer bem aos educandos, o que se nota das entrevistas, tá? É que o professor ele tem que ter não só convicção, ele tem que ter não só amor à profissão, tá certo? Ele tem que ter muito mais do que isso, ele tem que ter uma força de vontade, ele tem que ter alegria no coração, como falou aqui muito bem o nosso amigo Antônio, exige alegria e esperança, ok? Pelas entrevistas que nós fizemos, nós notamos ainda que os alunos, de uma forma geral, não contribuem muito, tá? Para que os professores consigam explicar, ok? E dar uma aula coerente, dar uma aula que consiga atingir os seus objetivos, que é fazer com que esses alunos aprendam sempre mais e mais, tá ok? Nós temos ainda os outros pontos do pensador Paulo Freire, que ensinar exige a apreensão da realidade. Nós temos também que ensinar exige rigorosidade metódica, exige a convicção de que mudar é possível e exige alegria e esperança. Com relação a esse tópico, ensinar exige a convicção de que mudar é possível, eu posso falar muito bem a respeito disso, porque eu também sofro um pouco, eu sou professor também, dou aula de matemática no nono ano de uma escola pública. Apesar de sofrer um pouco, eu tenho uma convicção muito grande de que é o meu ramo, é sempre onde eu deveria atuar, isso aqui é como professor. Por quê? Porque apesar dos baixos salários, não é mesmo? A gente sempre faz um esforço muito grande para poder passar aquilo que a gente tem, que é de dentro do nosso coração, para esses alunos, tá ok? Dentro da sala de aula, às vezes, o professor não consegue expor toda a matéria, porque dentro dessas escolas públicas, a gente tem um comportamento, tem um nível disciplinar que ele não é muito desagradável. O que acontece? Pelo fato de você não conseguir passar toda a matéria, o que eu faço no meu caso específico? Eu contribuo com os alunos que querem realmente aprender alguma coisa, a gente oferece algumas aulas particulares entre aspas, aulas fora do horário da escola para esses alunos gratuitamente, tá ok? Para que eles possam, de alguma forma, conseguir aprender alguma coisa e ter um futuro melhor, tá? De alguma forma, pessoal, basicamente é isso aí que a gente conseguiu apurar nessas entrevistas, que foi sem dúvida uma entrevista, as entrevistas foram interessantes, o trabalho foi muito proveitoso para o nosso curso, tá ok? Era o que eu queria falar, vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Edson, tá ok? Fica à vontade aí, Edson. Bom, completando os saberes do Paulo Freire que nós diagnosticamos nessas entrevistas, nós podemos notar que ensinar exige a apreensão da realidade. E a realidade daqueles alunos que nós pesquisamos, que os professores trabalharam com eles, é que naquele momento eles estavam preocupados com a prova do Enem. Com isso foi feito um diagnóstico utilizando dois meios que a escola tinha de avaliar os alunos, que era a prova SARESP, né, no caso específico, e um questionário que foi feito com os alunos socioeconômicos para que fosse levantado aquelas aptidões que eles estavam desejando naquele momento. E no momento, juntando esses dois instrumentos de diagnósticos, os professores elaboraram um plano de ação para melhorar o índice que eles conseguiram nessas provas, que estavam abaixo do que era especificamente favorável naquele momento. E aí cada professor distribuiu as competências entre várias disciplinas e fez um trabalho interdisciplinar entre os professores, e eles trabalharam várias competências que estavam voltadas para o Enem naquele momento. Inclusive conscientizou aos alunos a importância do Enem e para que eles fizessem a inscrição, principalmente para que eles entrassem no programa do ProUni, que distribuiu bolsas para esses alunos. Eles ficaram muito interessados. Isso motivou os alunos, né, a desenvolver aquelas competências, que inclusive é exigida do Enem, e esses alunos
conseguir uma média satisfatória a partir daí. E nós vimos que, segundo Freire, ensinar exige apreensão da realidade. E a realidade deles era aquela do Enem, ao qual os alunos foram inseridos e uma nota melhor foi alcançada nesse processo. E os professores que foram entrevistados realmente falaram que eles conseguiram satisfatoriamente uma nota razoável a partir desse projeto. Então, as entrevistas que nós fizemos foram por vários grupos de professores da rede estadual, do ensino médio, né? E nós vimos que muitas competências que foram já abordadas aqui estavam sendo praticadas por esses professores. E isso foi uma das conclusões que nós chegamos ao nosso trabalho. Meu nome é Jean, sou do terceiro período de Física e vou falar um pouco sobre os saberes. Nesse saber existe a convicção de que a mudança é possível. Sem a convicção de que a mudança é possível, não há a convicção de que a gente pega e não há evolução sem a mudança. O mundo evoluiu hoje por causa da mudança. A gente passou dos tempos pré-históricos, que não eram muito assim evoluídos, foram evoluindo aos poucos, até chegar hoje, em que assim, um processo de aprendizado é uma verdadeira interação entre, assim, ensinar exige alegria e esperança. Esse saber se correlaciona com, tendo alegria e esperança, a gente tem a convicção de que a mudança é possível. Com a convicção de que a mudança é possível, a gente quer bem o educando, porque sem querer bem o educando, a gente não acredita na mudança. E com essa querer bem os educandos, a gente aprende a realidade deles, ou seja, o que ele está ocorrendo com ele na sociedade, o que a gente pode melhorar com essa metodologia que a gente pode explicar com várias coisas. Agora eu passo a voz para o nosso colega Gustavo. Saudações, senhores avaliadores. Meu nome é Flávio Júnior Machado, sou do terceiro período de Física. Bom, diante de tudo isso, diante de tudo, fazendo uma apanhada geral sobre o que estudamos até hoje no terceiro período e correlacionando com as entrevistas que foram feitas na escola, pude perceber vários pontos importantes. Um deles, esperançosamente, por felicidade do dia, que são os saberes de Paulo Freire, está sendo aplicado. Intencionalmente fiz uma entrevista com um professor de uma rede pública, justamente pelo fato da rede pública ser falada em termos de que é ruim, ensino, que os alunos... existe um estereótipo negativo diante dessa atmosfera. Intencionalmente escolhi um professor de escola pública e percebi que os saberes de Paulo Freire é aplicado também nessa escola. Existe até muito mais do que em outros pontos. Mas diante da entrevista eu enfatizei um ponto, conversando com o professor a respeito, além da entrevista, principalmente nos dias atuais, onde há tantas tecnologias, tantas coisas aí, por aí, de onde buscar motivação para que o conteúdo seja transmitido de forma adequada, de que haja verdadeiramente um ensino-aprendizagem. Então, de vários pontos que o professor me apresentou, de que prática ele apresenta, ele enfatizou um ponto que eu achei importante, que é uma das coisas que, para que isso aconteça, motivar o aluno na metodologia do ensino-aprendizagem, para que isso ocorra de verdade. Vamos aqui, ensinar exige a apreensão da realidade, é trazer o conteúdo para a realidade do aluno, é falar a linguagem do aluno, mostrar para ele que o conteúdo existe, é para auxiliar ele, para ajudar ele, para ser um motivo de mudança no meio em que ele está vivendo. Então, uma das motivações, existe várias, mas uma importante que eu foquei, que eu achei importante, realmente despertar no aluno essa curiosidade, essa vontade de aprender. E para que isso aconteça satisfatoriamente, é preciso trazer para a realidade do aluno o conteúdo, entendeu? E um dos saberes muito importantes de Paulo Freire que eu enfatizo, e o professor já falou bastante. A conclusão: diante de tudo isso, eu vou concluir o nosso trabalho aqui. Concluímos que o professor não é
Cumprimos que ser professor não é uma profissão, mas é uma vocação, é claro. Tem que ser vocação. Tem que estar vocacionado para exercer essa profissão, porque são várias dificuldades, várias barreiras, financeiramente, metodologicamente, são muitas coisas que impedem o professor de estar aplicando todos esses saberes do Paulo Freire. Então o professor tem que estar bem empenhado, o professor tem que saber o que gosta, o professor tem que estar por dentro daquilo, tem que ter vontade de ensinar, tem que ter esperança, tem que ter alegria, tem que gostar daquilo que faz. Então, para que isso aconteça, não é uma profissão, se torna uma vocação. Então, eu agradeço a todos, a minha equipe maravilhosa, que a gente fez essa equipe e o resultado particularmente superou a minha expectativa, né? Eu quero chamar todos aqui agora, presente. Para mim é uma satisfação estar com o Edson, com o Sebastião, com o Antônio, com o Jean, nossa equipe aqui, somos futuros professores. Show de bola. E a gente está empenhado aí nessa posição, nessa meta aí que nós vamos conseguir, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer também a todos os professores que nos ajudaram, além do Alessandro da Terra. Instrutores, todo mundo aí, os professores também de alguma forma que foram entrevistados e que de certa forma possivelmente não vão ouvir, não vão participar disso, mas participaram efetivamente do nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal.